Segurando aqui o celular. Boa noite! Olha só! Hoje, dia 14 de outubro de 2020, hein? Último trimestre do ano e a gente dando continuidade ao nosso desafio da nossa 21 live. Boa noite, Dona Nalva, seja muito bem-vinda, Dona Elane também, chegando aí. Vamos se aproximar que hoje o tema é instigante. No mínimo é polêmico. Então, quem já mandou aviãozinho, não mandou, vão mandar aqui agora. Hoje o tema é super bacana e de interesse nacional. Todo mundo quer saber como fazer com a traição. Perdoa ou não perdoa? Há como perdoar ou não? Isso é muito importante. E hoje vai dar pano para manga aqui. Hoje o bicho vai pegar. Vamos lá. Estou aqui já convidando, então vocês podem chamar o pessoal aí, seus amigos, suas amigas, familiares, pessoas que já passaram por isso, que teve dificuldade, enfim, por favor, não tenham economia no dedo para chamar as pessoas. Hoje eu estou com um probleminha, mas logo vai ser resolvido. Se não for resolvido, resolvido está, não é assim? Se não tem remédio, remediado está. Exatamente. Olha aqui, meu dedo não está parando de chamar o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui ao vivo. Convidando todo mundo. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos convidar. Pronto, a primeira leva já foi. Eita que é gente. Pronto, já chamei mais gente. Pessoal, o tema no mínimo hoje é polêmico, né? Vou até colocar aqui, que é importante. Perdão. Voltou a luz. O nosso técnico aqui presente acaba de nos ajudar, dando a luz aqui novamente. Então deixa eu tirar aqui o backup e vamos voltar à posição normal para todo mundo. Aí, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tá dando certo, né? Sabia que ia dar certo. Meu pai é foda. O bicho é craque. Do nada assim, ó. Puf. A iluminação parou. Esquentou demais. Aí como eu tenho esse backupzinho aqui, ó. Aí eu falei assim, vai com essa mesmo. Porque tá todo mundo aí. Elaine, qual que é o nome da live mesmo? Perdão. Traição tem perdão. Isso, muito bem. Muito obrigado, Elaine. Traição tem perdão. Ah, Luciene, não foi pra cama ainda, né? É porque o assunto é interessante, né? O assunto é interessante. Então vamos lá. Publicar aqui. Já publiquei. Fixar o comentário e já veio perguntinha. Vamos lá. E aí, pessoal, boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente nessa quinta-feira, às 21h30. Um horário bom para a gente poder conversar. Enquanto o pessoal gosta de jogar futebol, meu amigo Augusto Feitosa, lá de Patos de Minas, Instituto Máximo, querida Alessandra Gomes. Essa mulher é um avião
tá com a equipe de venda maravilhosa da Avon, me chamou para fazer uma live muito bacana sobre suicídio, né, Alessandra? Foi muito bom mesmo, a gente fizemos uma diferença, né? Foi sucesso, foi muito boa realmente. Então aqui, ó, Armazém do Pão, QNL, opa! Ó, quem quer pão fresquinho? Vanusa Correia, eita, a Nalva chamando, a Mariana entrando aqui, não sei quem é, mas seja muito bem-vindo a todos. Hoje o tema é muito interessante. Traição tem perdão? Como eu falei para vocês, o desafio dessas 21 lives é justamente falar sobre sentimentos, sobre comportamento humano, sobre situações do ser humano, né? E que nós passamos. E que os assuntos, muitas vezes, eles não são tão conversados, não são tão debatidos, então eu procuro assuntos bem diversificados, trazendo uma diferença, né? Aí, ó, a Luciene, vou ter que fazer algo que ninguém pode fazer por mim. Ô, Luciene, você é demais, minha querida. Então, o que acontece? Vamos falar sobre, primeiramente, eu vou criar uma polêmica aqui, mas assim, eu não quero que vocês fiquem chateados comigo, não. Enquanto isso, podem convidar as pessoas, manda aviãozinho, porque é um tema interessante. Quem nunca passou, pode passar. E se passou, como é que passou? E se não passou, né? Então, por favor, pode chamar bastante gente aí, porque essa live, ela tá realmente ótima. Primeira coisa, amor é sentimento, tá? O amor é sentimento, você sente, né? O amor você sente. A fidelidade é uma conduta. Olha o choque, como é que dá, né? Como que já dá um choque? Nossa, mas a fidelidade é uma conduta? É uma conduta. Você não trair é uma conduta, é um acordo que se faz, não é? Engraçado que os tempos mudam muito, né? Daqui a pouco eu vou lendo os comentários aqui, tá? Há muito tempo atrás, a nossa família era assim, homem tem que arrumar uma mulher, né? Então assim, não, amarra teu gado aí que o meu tá solto, né? E as mulheres sempre eram muito protegidas. Então isso já vem de uma certa cultura, né? Essa questão do homem e da mulher, né? Dessa criação. Mas só que engraçado, que antigamente, quando você casava, você era fiel até a pessoa morrer, né? Hoje, você é fiel em cada relação. Antigamente você casava para você fazer sexo, né? Hoje você casa para fazer, ou não faz sexo, ou você faz sexo fora da sua relação. Então isso muda muito, mudou muito o contexto da nossa sociedade. E consequentemente, quando a gente fala do amor, o amor é o sentimento que você tem por alguém. É algo que você sente pelo parceiro, pela parceira. E a fidelidade é uma conduta. Agora, por que as pessoas têm dificuldade em perdoar uma traição? Por quê? Porque é ruim, faz mal, né? Quando a pessoa se sente traída, ela é traída. Ô, Kátia, seja bem-vinda. Quando você é traída ou você é traído, a sensação é de frustração, né? Para o homem é mais ainda, né? Porque o homem quando ele brocha, é normal, ele brocha, né? Agora, quando ele é traído, o homem se sente, nossa, eu brochei sempre então, né? Porque fui traído, então isso realmente
pesa muito para o homem. E o homem, ele fica muito insatisfeito com isso, e a mulher também, óbvio, né? Ninguém gosta. Mas aí tem algumas características da traição que muita gente não se atém. A pessoa tem que estar de corpo presente, não de corpo ausente, né? Eu posso estar com meu corpo aqui, mas a minha mente está em outro canto. Então, nada melhor do que se conversar. A relação ela é feita de diálogos. E quando ela é feita de diálogos, é feito acordos. E esses acordos você pode denominar uma relação aberta. É engraçado que tem relações abertas que falam assim, olha, você pode arrumar quem você quiser. Você pode envolver-se pessoalmente, mas emocionalmente você não pode. Se você fizer isso, você vai estar quebrando o nosso contrato. Então, quando você se envolve pessoalmente, tudo bem. Mas quando você se envolve emocionalmente com outra pessoa, esse contrato, né, entre aspas, que é feito, é quebrado. E isso faz muito mal a quem é. Então, assim, quando a gente fala de traição, uma das principais características que você sente primeiro é a frustração, a depressão, não é nem raiva, é fúria, né? A fúria, ela bom, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A fúria, o isolamento, né? E os comentários, né? Porque aí isso entra dentro da fúria. Por que o isolamento? Porque a pessoa ela já fica muito chateada, ela fica depressiva, ela passa mal, tem que fazer uso de medicamento, então ela dá uma isolada. Essa é a primeira sensação. Porque a frustração, onde eu falhei, eu fiz de tudo, não fui reconhecida, e isso é péssimo. A decepção, exato, você fica decepcionado, você fica arrasado. Aí vem a decepção, vem a depressão. Mas ao mesmo tempo que vem a depressão, existe uma fúria do ser humano que é querer descontar, pagar na mesma moeda. Ou se não é na mesma moeda, ela tenta difamar. Ela tenta falar mal para os outros. Aí é ruim, porque claro que você tem que desabafar, você precisa de pessoas para você poder chorar, né, ter um ombro amigo. Mas muitas vezes quando você fala demais para muita gente e depois você retoma a relação, muitas vezes você chega e fala assim, pô, você vai voltar? Você estava chorando outro dia. Olha só como seus filhos vão te ver, olha como a sua família vai te ver, olha como tá ruim isso, você tem certeza que você quer voltar? Então rola isso. E aí entra essa fúria que é justamente a difamação, né? Ah, ele é um canalha, ele é um pilantra, ele me chifrou, que não sei o que, tenta acabar com a vida do cara, ou da mulher, né? Porque aqui o gênero é para todo mundo, tanto homem quanto para mulher. E aí o que acontece? Quando você vê, você está enebrada de tantas sensações péssimas e que você fala assim, esse desgraçado vai me pagar, eu não vou voltar mais, eu não quero saber mais, acabou. Isso tudo, gente, é porque o ser humano ele age com instinto de desejo, tá? Nós somos usamos muito o nosso instinto. Mas só que na hora que a gente começa a parar para pensar, e muitas vezes a gente não para pensar, que é o grande detalhe. A gente não consegue refletir. Oi, Larissa! Beijo! Seja bem-vinda! A gente não consegue refletir o que ocasionou isso. Porque uma relação ela não é feita só de 100% de uma pessoa. Tem a outra pessoa também que carrega 50% disso, né? Então, quando você tem isso, você tem que entender também quais foram os pontos que foram falhos. Aonde que se falhou, como que se falhou, né? Por que se falhou, qual foi a falta de comunicação, né? Então, quando a gente passa por um processo de traição, eu por exemplo, já passei, eu já fui traído,
já fui, tá? Eu tinha duas opções, que é as duas opções que existem. Ou você continua, por quê? Porque tem todo um plano de fundo atrás, tem todo um sentimento, tem toda uma criação, tem toda uma jornada já passada por isso, não é? Ou seja, existe já um contexto criado. Isso é muito importante. Não falo nem a questão de filhos, mas eu falo da questão de sentimentos, né? De parceria, né? De cumplicidade, de estar ali do lado. Agora, tem uma outra que é a segunda opção, né? É você simplesmente acabar, tesourar e pronto. Quando você tem a opção de perdoar, isso que é importante. É a gente saber perdoar de verdade. Eu já vou falar já sobre isso, mas deixa aqui antes aqui, eu ler alguns comentários aqui. A Luciene já está dormindo, pelo visto. A Kátia entrou. Legal. Sim, por isso sempre combino e falo que não aceito traição. Se for para trair, termina antes. Cada um pensa de uma forma. Sim, nós somos seres humanos e cada um tem o seu pensamento, cada um pensa do seu jeito, né? O amor e ódio andam juntos. Pura verdade. É sentimento, né? Sentimento é isso. Mas fui traída em todas. Olha só, tem gente que nunca traiu e foi traída. Isso é uma questão interessante, que antes de eu falar do perdão, eu vou falar sobre isso. Por que que a gente tem, às vezes, aquela síndrome do dedo podre, né? Por quê? Tomando água, gente. Por que que às vezes a gente tem a síndrome do dedo podre, o fulano tem o dedo podre, ou todas as relações não dão certas, todas as mulheres que você arruma te deixa, ou todos os homens que você arruma te deixam ou te traem? Por que isso? Existe uma explicação psicológica para isso, muito importante, que muitas vezes a gente não dá importância. Olha para o seu padrão de vida. Padrão de vida não. Padrão de criação do seu pai e da sua mãe. Será que sua mãe, será que seu pai rejeitou você? Será que o seu pai ou será que sua mãe não deram amor, carinho e atenção para você? Aí o que acontece? Acontece justamente isso. A gente pega esse padrão, ou então a gente cresce no ambiente familiar em que a repetição de padrão, exatamente. A gente entra numa repetição de padrão da nossa família. Você vive num ambiente em que os pais só brigam, não tem amor, não tem carinho, não há um lar constituído, construído. Então o que acontece? Você repete o padrão. Quantas pessoas eu estou atendendo agora? E assim, é engraçado que eu passei por algumas situações desagradáveis, mas assim, muita gente confia no meu trabalho e parece que o efeito foi melhor ainda. E aí eu estou atendendo muito casos de relacionamento que as pessoas elas vivem brigando, o padrão, não sou aceita, eu sou traída sempre, eu sempre sou rejeitada, ou eu sou sempre rejeitado. Isso está sendo tão comum. Eu estou com 5 coaches atendendo, que assim, está gerando justamente isso. As pessoas elas se decepcionam, mas elas carregam a repetição do padrão dos pais. Então, se você vive a sua infância pedindo migalha do seu pai que te rejeita ou da sua mãe que te rejeita, consequentemente, você vai também pedir migalhas do seu parceiro ou da sua parceira. Isso
é que a gente não para sacar. A gente vive de migalhas por quê? Porque no nosso passado, que a gente viveu na nossa infância, lá na casa dos nossos pais, era isso. Então a gente vive pedindo migalhas, vive vivendo de migalhas, porque a gente vivia pedindo atenção. E para ter atenção a gente faz de tudo. A gente só pensa no outro. A gente só dá da gente, e a gente não recebe. E a relação é feita de mão dupla, você dá e recebe. Então, assim, isso é muito importante, tá? Uma questão importante também falar, voltando ao perdão, como que você pode perdoar uma pessoa que te traiu? Há como perdoar? Do fundo do coração, tem como perdoar? Tem. Você precisa ter uma inteligência emocional muito grande, você precisa ter motivação e ver que tudo que você viveu valeu a pena e que você ainda gosta. Porque muita gente se separa depois de uma traição e fica extremamente chateado porque não consegue dar certo com mais ninguém. Por quê? Porque ela está presa ainda àquela traição, daquela separação que aconteceu e não consegue gostar de ninguém. Mas ela não se deu uma chance de perdoar e de falar assim, ok, vamos partir daqui para frente. E daqui para frente vai ser assim. O grande problema é que quando você acha que perdoa, ok, você ama o seu parceiro, você ama a sua parceira, mas você pegou uma traição. Pegou. Ficou decepcionado, chutou, reclamou, xingou, falou mal, entrou em depressão, botou para fora de casa, ou saiu de casa, caiu na gandaia, falou, vou pagar com a mesma moeda. O que acontece? Chega um momento em que a pessoa depois ela chega e fala assim, poxa, eu não fiz a minha parte de perdoar. Será que merece perdão? Bom, primeira coisa é saber se você se perdoa, né? Porque não adianta eu querer perdoar o outro sendo que eu não me perdoo, eu não tenho o auto-perdão. E o auto-perdão foi um dos temas que a gente trabalhou aqui, né? Que a gente fez. Então, assim, eu fico pensando muito, quando você perdoa e volta, fala assim, não, vamos voltar, vamos fazer as pazes, vamos ser felizes e vamos dar um fim nisso. Aí o que acontece? Beleza, não vai ter mais traição, vamos viver a nossa vida, aí dá aquela viajada básica para poder descontrair e tal. E aí o que acontece? Você fica carregando fantasma do passado. Fica carregando fantasma, fica olhando o celular, fica mexendo, fica se passando por outras pessoas, se atrasa 10 minutos, já para e já começa a criar neurose. Então, assim, perdoar é o ato de você simplesmente falar assim, vamos botar uma pedra nisso aqui. E é daqui para frente. Daqui para frente vai ser assim. E deixa o passado. As pessoas têm dificuldade em deixar o passado, deixar os fantasmas do passado. Elas ficam presas, sim, sempre. Porque em qualquer momento fala assim, por que você fez isso uma vez? Então, assim, isso não é perdoar. Então, nesse caso, o que eu considero melhor é falar assim, termina logo e acaba, e vai ser feliz, vai encontrar uma outra pessoa do que você ficar sofrendo e fazer outra pessoa sofrer, não é? Então você sofre e você faz a outra pessoa sofrer, porque não há perdão. Mas há perdão sim, quando você ama a pessoa, quando você sabe que foi um deslize, quando você sabe que aconteceu algo que você não estava dando conforme ele gostaria, né? Ou seja, a sua atenção, filhos atrapalham muito, família pode atrapalhar bastante também, nesse contexto todo, né? Então, assim, tem vários contextos. Então, assim, eu não estou aqui para julgar, para falar assim, olha, você tem que perdoar ou você não tem que perdoar. O que a gente está falando aqui é justamente uma interrogação, né? Traição tem perdão? Então, assim, para mim eu fico muito... eu aqui não vou ficar fazendo juízo de valor se a pessoa está
se tem que perdoar ou não. Mas o que eu quero trazer é jogar luz a quê? Aquelas pessoas que passaram por momentos de traição e que não souberam perdoar, ou então estão querendo e ainda não conseguem perdoar. Né? Então, assim, quando a gente fala do auto-perdão, eu preciso primeiro me perdoar. Eu preciso me perdoar para depois perdoar o próximo. Né? Então, é muito fácil. Eu sempre falo, essa é uma frase, não é minha, mas eu tomei como para a minha vida, que perdoar é você esquecer sem querer. Então, quando você esquece sem querer, você está lembrando disso ainda? Não, já esqueceu. Ou seja, então não está nem no seu inconsciente mais, você esqueceu já, você perdoa. Eu já perdoei uma traição, Elaine, por que eu não vou perdoar? Depende, é tudo de um contexto, né? É todo um contexto. Aqui é isso que eu estava falando. Não tenho como chegar e falar assim, você tem que perdoar toda traição. Eu não estou falando isso, eu não posso falar isso. Eu não posso. Porque cada um sabe o contexto que vive uma relação. Cada um sabe, Elaine, o que eles estão fazendo. O que agrega, o que não agrega. Eu já perdoei. E de fato esqueci. Esqueci mesmo. Nunca passei na cara nem nada. Entendeu? Então assim, aconteceu, mas se você falar assim, você perdoa? Depende muito do contexto. Cada caso é um caso, sabe? Cada caso é diferente. A gente está falando aqui, se a traição tem perdão, é para a gente justamente jogar luz a uma situação. Ou você fica e perdoa, ou você vai embora. Se você fica e perdoa, você vai ter duas situações. A situação de você falar assim, vamos botar uma pá de cal nisso e vamos dialogar mais e vamos estar presentes mais para que nada mais aconteça. Ou seja, você acaba blindando a sua relação, tá? Primeiro, pá de cal. Esqueceu, beleza, vamos botar uma pedra nisso. E segundo, falar assim, vamos dialogar mais, o que estiver sentindo, tô insegura. Isso é importante, ter o diálogo é importante. Na segunda hipótese, tá? Dedo fica mal. Mas na segunda hipótese, que é justamente de você se separar, não perdoar e separar, você tem três situações. A situação de você falar assim, como que eu vou ficar agora, né? Será que eu não dou certo com ninguém, né? Ou então eu sempre fui traída, nunca vou encontrar alguém, então fica carregando aquela culpa. Outra situação, você perde todos os sentidos e aí quer aproveitar a vida imensamente, acaba se decepcionando cada vez mais. E a terceira é você se recolher, refletir e florescer. É isso. A traição, o ser humano, pelo fato de ser humano, nós somos feitos de desejos. Nós somos feitos de desejos. Trair por pensamento, por sonho, é uma traição? É ou não é? Bom, eu não sei. Eu posso falar que pensar em alguém, eu posso pensar em alguém, mas eu posso trazer para a minha atualidade, para o que eu estou vivendo agora, com quem que eu estou vivendo agora. Então isso é muito mais importante, né? Ou seja, em vez de você ficar tarado pensando na outra pessoa ou em outra pessoa, por que não você pegar 10% daquilo e colocar? É comprovado pela neurociência que o cérebro ele não consegue distinguir o ato da traição no pensamento e na ação executada de fato. Ele não consegue. Então assim, você me traiu no sonho. Você já me traiu no sonho. Não, o cérebro ele não consegue reconhecer nada disso. Ele fica extremamente desligado nesse sentido. Então, seja por cabeça, ou seja, no ato em si,
rola o cérebro ele fecha circuito, ele não consegue perceber. Agora, o ser humano ele tem a necessidade do desejo e tem a necessidade das aventuras. Que a aventura é uma das formas do ser humano de também viver. Ou seja, dentro da nova pirâmide de Maslow, que não é mais a pirâmide de Maslow, as necessidades principais do ser humano, uma das é também o quê? É o aventurar-se. Aventurar-se é você sair para viajar, é você conhecer uma pessoa. Agora já me perguntaram Jairo, trair virtualmente é uma traição de fato? Imagina, e aí? É ou não é? Você trair uma pessoa pelo celular, pelo notebook, é traição ou não é? Hã? Claro que é. Claro que é. Por quê? Porque, na verdade, conversas íntimas, conversas sugestivas para outras coisas, sim. Tá furando o acordo, né? Então, quando você fura o acordo, você tá traindo. E aí, quando você... Isso é claro, gente, é o cérebro. Eu tô quebrando um contrato. É quebra de contrato. Então, quebra de contrato, eu tô me dando mal, eu tô fazendo mal a mim mesmo, né? Porque a traição, ela não faz mal só a quem você está traindo, mas faz mal a você, que você está quebrando o contrato, né? Então, quando você quebra esse contrato de fidelidade, que é uma conduta, não é um sentimento, vamos separar muito bem isso, tá? O sentimento é uma coisa, a conduta é outra, que é a fidelidade. Então, assim, quando você quebra isso, você está não só machucando a outra pessoa, a sua parceira, o seu parceiro, mas também você também está se machucando. Então, é primordial que a gente tenha a intenção sempre de falar assim, olha, o que você quer da relação? Como que a gente vai fazer? Porque assim, tem tanta gente hoje que vive tanto tipo de relação, relações abertas, relações fechadas, é monogâmico mesmo, já passamos já pela poligamia, já na Grécia, em Roma, também na época paleolítica, neolítica, passamos por isso. Então, quer dizer, os instintos eles sempre vão estar com a gente e não com o outro. Agora, o combinado ele não sai caro. Agora, se você demonstra para a pessoa a sua insatisfação, você demonstra que você não está feliz, se você demonstra que está insatisfeito, se você sinaliza com a bandeira assim, olha isso, não estou feliz, e a pessoa não muda, o que é feito? Comodamente você pode trair. Ou então você encerra o processo de um noivado, de um namoro, de um casamento, para você viver a sua vida. Agora, o que é mais importante, além disso tudo que a gente está falando, o perdoar, é o perdoar a você mesmo. Porque quem dá o perdão... O pessoal fala muito isso, né? Eu não sou Deus para perdoar, né? Então você é vingativo o suficiente para você ser ruim. Então, se você é ruim o suficiente, claro que você não tem o bem dentro de você. Logo você vai oferecer o quê? O mal. Então, o mal nada mais é do que a ausência do bem. Então, se você quer oferecer o bem, primeiro você tem que oferecer a você mesmo, né? Você tem que ser merecedor disso. E se você não é merecedor disso, fica muito complicado do perdão para você mesmo, porque nós cometemos atos falhos a todo momento. Não estou justificando que a traição seja um ato falho ou um deslize, não, mas ele acontece.
Ele acontece. Agora, é muito fácil a gente apontar o dedo e falar assim, você fez isso por conta disso, disso, disso e disso. E não olhar para dentro e se perdoar, né? As pessoas, elas têm essa grande dificuldadezinha que se chama autoconhecimento. De chegar, de olhar, falar assim, caramba, eu preciso melhorar isso, já sinalizaram para mim, já falaram, minha namorada já falou isso para eu melhorar, já falou aquilo para eu fazer, e eu não faço, por que eu não faço? Eu não consigo. Bom, então isso aí fica muito difícil. Algumas coisas que devem ser consideradas, as pessoas dão que tem, exatamente. Termina antes, faz que nem o Gustavo Lima, ele terminou antes. Conversas e duas intenções no Zap são traições. São sim, é verdade. É verdade. E uma coisa que é interessante deixar ressaltado também é que o espaço de cada um tem que ser respeitado, né? Para que não aconteça dissabores. Porque na hora que for para acontecer, vai acontecer e cada um vai ficar sabendo, né? Então isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu sempre falo e que é muito importante é assim, se você está com alguém, se você está feliz, se você está contente, cara, não vai mexer. Não mexe. Não mexe. Sabe? Por quê? Por que tem que ter essa noia, essa paranoia, né? Poxa, se você acredita no seu parceiro, se você confia, ou se sua amiga está falando que foi traída, que está sendo traída e tudo mais, aí você já fica paranoica, aí já começa a querer ver se também está acontecendo a mesma coisa em casa. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem muito mais coisa para fazer. Vai brindar, vai tomar um vinho, vai tomar uma cerveja, vai curtir, vai conversar, vai ver um filme, vai comer uma pipoca. Mas não faça isso, não entre na vibe, sabe por quê? Porque uma coisa é certa. Quem não está bem e vê um outro bem, com certeza ele vai fazer de tudo para que você não fique bem. Isso é coisa do ser humano. O ser humano, ele tem isso, né? Se eu não estou bem, você pode ser feliz, só que menos do que eu. Então, se você não está sendo feliz, e você vê alguém feliz, com certeza isso incomoda. A felicidade alheia incomoda muita gente. Então, não tem como você ficar perturbando, ficar criando chifre em cabeça de cavalo, sendo que está tudo ok e sendo que o circo está pegando fogo lá com a tua amiga, com o teu amigo, e aí você fica paranoico. Exato, a inveja. A inveja. Ou então mesmo por alguma situação você fala assim, eu nunca parei para pensar nisso, vou começar a observar. Aí começa a criar neurose. Aí você vai trazendo coisa para casa que não tem nada a ver, que muda completamente o seu estilo, a forma que você trata, a sua relação, e você começa a modificar por conta dos outros. Aí isso cansa, isso, né, fica chato. Poxa, mas antes não era assim, porque você tá assim. Não, porque o marido de fulano, a mulher de fulano tá fazendo isso, tá chegando atrasada toda segunda-feira, ele sai para jogar futebol e chega cheiroso, não suou, não tá nem suado, né? Então, essas coisas deixa para eles, cada um tem o seu cada qual, a gente não precisa ficar vivenciando a vida dos outros, a gente já tem a nossa vida para cuidar e que é muito complicada. E quando a gente fala de amar, a gente fala de amar, a gente fala de trair, a gente fala de perdoar, a gente fala de possessividade, a gente fala de ciúme, a gente fala de maturidade emocional, a gente fala de auto-perdão, a gente fala de tanta coisa da gente e dos relacionamentos que são tão importantes, que assim, muita gente se perde no meio do caminho. Agora é muito importante rever essa parte. A gente tem que rever muito essa questão na parte do perdão. Eu acredito que se a gente consegue perdoar, a gente consegue ser um ser melhor. Não é perdoar por perdoar. É saber assim, vale a pena perdoar? Vale a pena botar uma pá de cal nisso?
Se não valer a pena, vai embora. Se valer a pena, fica. Mas se ficar, fica sem neuro, fica sem fantasma, fica sem medo, o ranço, né? Porque, não, fala assim, tá bom, te perdoei, mas eu vou ficar te vigiando. Não, então não perdoou. Né? Então isso é uma maturidade emocional que tem que ter e que falta muito nas pessoas, né? Essa maturidade emocional. Tem que sentir o quê? Tem que sentir o quê? O que precisa sentir? Você precisa sentir que a pessoa que te traiu e que está querendo continuar, ela está ali se dispondo, com a cara de arrependimento, falando que quer mudar. Essas são as características de uma pessoa que está arrependida, cometeu uma traição e está arrependida. Ela vai fazer de tudo, ela vai querer voltar, ela vai prometer, ela vai sensibilizar, ela vai fazer de tudo para você acreditar que foi um deslize, que foi um erro, que merece uma segunda chance. E que, aliás, na boa, todo ser humano precisa de uma segunda chance, né? Eu penso que o ser humano, ele erra, muitas vezes erra sem querer, às vezes erra por querer, tá? Erra por querer, não, eu vou errar aqui, eu vou fazer gol contra porque eu quero sacanear. Mas eu penso que o ser humano, ele precisa de uma segunda chance, sim. O ser humano, ele precisa evoluir. E se eu posso contribuir com a evolução de uma pessoa, por que não perdoar? Por que não dar uma segunda chance para ela? Né? Então, se eu dou uma segunda chance para ela, é a oportunidade dela querer mostrar o que aprendeu e fazer diferente. Né? A primeira vez tudo bem, agora a segunda vez não dá. Vira um ciclo vicioso. Pois é, se a pessoa realmente ela está arrependida de fato, ela está magoada de fato, ela sofreu ali, ela está fazendo de tudo para reatar, para voltar, ela está querendo quebrar esse ciclo. Agora, se não tiver amor próprio, né, ou se a pessoa não perdoar, na segunda hipótese, né, se a pessoa não perdoar, então fala assim, meu amigo ou minha amiga, acabou e pronto, e assim, fez a primeira, não vai fazer a segunda não. Tudo bem, você não precisa ficar, vou dar uma segunda chance porque todo ser humano precisa. Não. De repente você fala assim, não tem segunda chance. O que eu sinto por ele não é tão relevante assim, o que eu sinto por ela não é tão relevante assim, para que eu fique, para que eu dê uma segunda chance. Então acaba por aqui. Tudo bem. Mas se tem envolvimento, se tem amor, se tem profundidade, isso é a palavra que estava me faltando. Se há profundidade numa relação, aí tem que pensar com carinho, né, gente? Não é que tem que perdoar, mas pensa com carinho. De repente aquela pessoa muda e uma segunda chance para ela pode até melhorar a relação, porque vai estar falando de coisas que antes não eram faladas. Aumenta até a aproximação do casal. Eles começam a conversar sobre coisas que antes não conversavam, que eram coisas que eles não tocavam, eram assuntos sensíveis. E aí, depois de passar por uma situação dessa, que estremece, que abala e que fortalece, né? Aí fortalece muito, porque aí a cumplicidade, a reciprocidade aumenta, então melhora. Tem situações que melhora e muito. Porque um está arrependido, pedindo perdão, e você fala assim que vale a pena perdoar, nossa, a relação ela vai dar um outro gás. Então, perdoar faz parte, mas o perdoar é de cada um. Trair
hoje a disponibilidade, o acesso, não só para a mulher como para o homem também, é muito grande, né? Então, hoje aventuras se tem a todo instante. Basta você querer ou não. Mas aí você tem que saber se respeitar e respeitar o seu parceiro ou a sua parceira, né? Se você quer realmente uma vida dessa ou se você não quer viver uma vida dessa. Então, cada um faz a sua escolha, cada um vai colher aquilo que plantou, né? Então, dentro disso, o perdão, perdoar uma traição, se tem amor, com certeza perdoa. Se não tem amor, ou se não tem relevância, ou se você não gosta disso realmente, tchau. Simples, também, não tem problema algum. Querer melhorar e buscar isso é fundamental. Sempre, o casal sempre tem que buscar a melhora. Sempre a melhoria, nunca piorar. Momentos turbulentos irão passar, né? Mas assim, depende muito de quem está disposto. Tem gente que não está disposto. Tem gente que fala assim, não vou entrar nessa. E tem gente que está. E é legal, é bom, isso é muito bom. Então, essa mensagem, a dor passa. Tudo na vida passa, né? Tudo na vida passa. Tudo nessa vida passa. É impressionante. E assim, eu fico admirado muito com algumas pessoas que têm resiliência e outras pessoas que não têm resiliência, né? Sabendo que essa história é bem bonita. Um cara estava com câncer e ele estava assim, ele não tinha 2 semanas mais de vida. E assim, foi constatado que não tinha mais 2 semanas de vida. E aí ele conseguiu sobreviver 2 anos. E assim, intrigado, os médicos perguntaram para ele, né? Cara, você só tinha 2 semanas de vida e você já completou 2 anos que está vivo. Como que você conseguiu superar isso? Aí ele falou que quando ele era pequeno, ele ganhou do pai dele um livro que só tinha 2 páginas. A primeira página falava assim: toda alegria, momentos felizes, tudo passa. Aí na outra página, tristeza, decepção, tudo passa. Então, na verdade, nessa vida, tudo passa. A felicidade ela vai passar, você vai ter momentos que, inclusive, são 90 segundos, tá? Momentos de explosão, momentos de ira, de ódio, de fúria, são 90 segundos. E de felicidade, de alegria, de contemplação, são 90 segundos também. Então, na nossa vida, tudo passa. E sempre vai passar. A tristeza, a dificuldade vai passar. A alegria, né, o momento feliz também vai passar. E a gente também está aqui só de passagem, né? Então essa é a mensagem de hoje, esse é o tema da traição. Tem perdão? E aí? Será que tem ou não tem? Eu acredito que sim. O perdão começa justamente com a gente. E será que a gente não se trai também? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você se traiu? Quantas vezes você se sabotou naquela sua dieta ou naquele seu exercício que você tinha que fazer e você ficou mais tempo dormindo? Ou aquela sua dieta que você estava fazendo e aí você se traiu porque você comeu um pote de sorvete, 1 litro de refrigerante, não é? Então, a gente se trai, a gente se perdoa. É engraçado isso, né? O ser humano é impressionante. Eu trago um tema para cá que é a traição tem perdão, mas ao mesmo tempo
a gente não consegue olhar pra gente, né? No final que eu tenho que chamar vocês para olhar para dentro da gente. O quanto que a gente se trai. O quanto que a gente se trai com as nossas palavras, com as nossas ideias, né, com as nossas atitudes. E quanto que a gente não se perdoa. Quantas vezes a gente se cobra demais, se exige demais e não se perdoa. Então será que é só o outro que trai? Será que a traição também não está dentro da gente? Eu quero uma coisa, mas faço outra. O meu discurso não está alinhado com a minha prática. Não é uma traição? É uma traição. Então, por isso que eu estou aqui, alinhando a minha prática com o meu discurso. Sabendo que eu sou um ser falível, que eu vou errar sempre e que eu tenho a certeza que o perdão, ele vai me acompanhar também. Então, é muito importante a gente olhar para dentro da gente e ver quantas vezes a gente se pega se traindo. O quanto às vezes a gente pega não nos perdoando. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem teremos um assunto muito legal, muito importante. Quarta-feira, às 21 horas, falaremos sobre possessividade. Isso, a possessão, que é algo além da obsessão nos relacionamentos. Então eu aguardo vocês. Um beijo no coração de todos. Agradeço muito a todos que passaram aqui. Pois é, Laine, é isso. É uma outra visão, né? É uma outra sacada. E a gente só fica só vendo os outros, a gente não vê a gente. Mas é isso. Gente, um beijo no coração. Fique com Deus e até quarta que vem. Tchau!